Galerinha, estamos recebendo aqui o pessoal da Zero. É uma empresa de tecnologia, mas eu não vou falar sobre ela. Quem vai falar sobre ela é o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui nesse evento e compartilhando, né, de vocês como também patrocinadores e expositores aqui do evento. E eu queria que você contasse um pouquinho o que que é a Zero, o que que essa empresa faz, como que ela trabalha. Tranquilo, nós somos uma holding de tecnologia, ou seja, nós somos uma empresa que tem outras empresas de tecnologia, e a nossa pegada é basicamente juntar alguém que tem uma ideia, um investidor, marketing, design e tecnologia para entregar um produto no mercado, atrair usuários e deixar aquela ideia inicial pronta para uma próxima fase, que é uma fase de crescimento. Então, essa Uhum. é toda a nossa pegada e a gente faz o meio de campo de todas essas áreas funcionar. Uau, né? Então, estar num evento como esse faz todo sentido, porque aqui tá aquela galera que ajuda a pensar como a tecnologia vai contribuir para a usabilidade do produto, né? Eu acredito que seja isso. Eu estou aprendendo aqui hoje que design é muito mais do que aquilo que eu imaginava que era. É isso aí. E a tecnologia acaba sendo da mesma forma, né? Ela é muito mais do que o que a gente imagina, porque a tecnologia em si não é só um software, não é só um aplicativo. Tecnologia, ela está embutida em todos os ramos hoje, né? Falou que é inovação, estão tentando colocar a tecnologia ali. E como que a tua empresa ela funciona na prática? Vamos lá, eu sou a Renata, eu tenho uma ideia Uhum. bem legal. E a minha ideia é enfim, isso é uma ideia real que nós tínhamos quando a gente chegou aqui em Florianópolis, que a gente ia passear nas praias e nas praças e não tinha banheiro. Uhum. E a gente falou assim, por que a gente não monta uma startup de colocar banheiros aqui, em que as pessoas acessem esse banheiro recolhendo os lixos da praia, por exemplo. Ela vai lá e recolhe a cada, sei lá, 300 gramas, 500 gramas de lixo, chega lá, bota na balancinha, a balancinha pesou, liberou a porta para a pessoa Cara, é uma entrar. ideia sensacional. É bem legal a ideia. Isso é possível transformar isso que na minha cabeça é só uma ideia numa tecnologia que faça isso funcionar? Então, esse é o primeiro passo, né? Um estudo de viabilidade. A gente entende como é que a gente aplicaria isso, como é que funcionaria, como é que a gente poderia rentabilizar, se faz um estudo de mercado para entender se tem alguém interessado na ideia, se às vezes casa com alguma ONG, alguma empresa, alguém que já tem uma frente nisso. E a gente levanta todo esse estudo para entender. A gente consegue executar essa ideia é rentável, como é que essa ideia cresce no futuro? E com todo esse estudo, se a gente se identifica com a ideia, a gente vai atrás de investidores com ela, e a gente já montou todo o estudo que a gente precisava para o investidor poder ter acesso à viabilidade dessa ideia e ver que o dinheiro dele vai ter retorno ali, por exemplo, que é o que ele está interessado, né? Uhum, E aí, se o investidor topar, se a pessoa topar, se todo mundo der tudo certo, a gente começa a construir um protótipo. Então, uhum. no caso, seria o primeiro banheiro. Sim. Aí a gente faz um estudo de público, ver onde é que esse primeiro banheiro ia ter uma boa performance, para a gente Uhum, tirar métricas, e a gente começa a construir MVP. Construindo MVP, a gente tenta liberar, nesse caso, como não é bem um produto, né, que a gente está uhum. vendendo, ou poderia se tornar um produto, mas a gente tenta desbloquear uma segunda etapa de financiamento que marca o final do trabalho da Zero, nesse caso. Uhum. E agora a empresa já está mais madura, já está operando no mercado, tem uma segunda rodada de investimento para fazer o growth, para crescer, e a Sim. gente basicamente terminou de dar a nossa consultoria Uhum. que precisava E para aí, acontecer. quando a Zero ela faz essa primeira fase e aí agora a empresa ela já está caminhando só e vai para a segunda rodada ali de investimento mesmo, que é para escalar, né? Eu imagino que vocês cuidam da primeira fase do desenvolver mesmo o projeto e tornar ele aplicável. E Isso. depois, quando ele já está aplicável, ele vai para a segunda fase, que é a escalabilidade. Uhum. É, vocês, quando essa empresa vai embora, vocês ficam com um percentual da empresa e a partir dali, independente se daqui a pouco ela, sei lá, abriu na Bolsa de Valores, Uhum. vocês continuam sendo A gente, sócios, isso, só que daí não mais operacional dessa operação, isso, a só um gente sócio investidor, no caso. Isso. Na verdade, a gente fica no conselho de advisory board de conselhos, vamos dizer assim. Uhum, Então, a gente ajuda com a nossa expertise de tecnologia, conexões. Às vezes precisa ter uma empreitada que quer desbloquear e não sabe como, a gente pode dar acesso. Inteligência artificial, blockchain, qualquer tipo de, né, tecnologia uhum, emergente, a gente pode dar essa assessoria. Afinal, a gente faz parte do negócio desde o começo, a gente quer sim. ver dar certo. E essa empresa, porque
elas às vezes te chamam porque ela não teria condições, por exemplo, de contratar uma empresa de tecnologia para desenvolver o protótipo para ela. Então, é claro que no início é muito interessante. Mas depois a empresa ela cria uma equipe de tecnologia dentro da própria empresa e por isso que vocês se retiram da operação? Ou vocês continuam sendo o braço operacional de tecnologia dela? É uma boa pergunta. Normalmente, como a gente é o primeiro braço de, né, Aham, resultado, desenvolvimento, vamos dizer assim, a gente está construindo tudo. Então, a gente tem toda a aham. expertise para justamente criar uma equipe para dar continuidade Ah, para legal. isso. Então, a gente ajuda a criar essa equipe depois Dá todo treinamento e tudo e mais. justamente para liberar para a gente fazer outros projetos. Mas Uhum. a gente está sempre ali ajudando. Ah, cara, adorei. Por que que a gente não encontrou? Ó, vou falar até com o meu técnico aqui de arte, por que que nós não encontramos uma empresa como essa para poder tirar do papel as nossas ideias aí? Eu falo sempre que, às vezes, uma ideia de uma empresa milionária, ela surge exatamente disso, de um insight, e foi assim com as grandes empresas, né? Depois que eu descobri, por exemplo, que a 99 ela foi feito MVP através de um blog. Ou seja, eles não tinham nada de tecnologia, mas eles tinham uma ideia, acreditavam que aquilo poderia funcionar e usou um blog para poder agendar ali pedido de táxi. Olha só, a pessoa entrava lá, via que ele tinha, falava assim: eu preciso de um táxi para tal lugar. Ele entrava lá, via a mensagem da pessoa e ele ligou, pegou o telefone, ligou pro ponto de táxi e mandou o carro ir buscar. Caraca, Naquele dia ele percebeu que ele tinha realmente um negócio. E aí ele foi atrás de quem desenvolvesse isso. E quem teve a ideia do 99 não era ninguém da tecnologia, foi uma outra pessoa e aí conectou. Então, onde que as pessoas encontram a Zero? a Zero hoje tem o site dela, Uhum, azero.com.br. A gente está no LinkedIn, começando agora, que a gente acredita que tem uma sinergia legal lá. E a uhum, gente está criando o Instagram. Todos legal. eles, ou a Zero, ou a Zero Tech. Uhum. Então, gente, procurem lá, às vezes você tem aí. E como que é a curadoria dos projetos? Porque eu imagino que deve aparecer todo tipo de ideia de negócio para Sim, vocês. principalmente aplicativos de pelada, pra marcar pelada com os amigos. Eu imagino que Esse é um por sim. semana. Sério mesmo? Aham, A gente já foi em eventos em que as pessoas apresentaram isso lá como uma ideia revolucionária sim. mesmo. Mas hoje a gente foca em projetos que a gente acredita que resolvem um problema na sociedade. Uhum. Então, alguns exemplos de projetos nossos são dois que estão bem fortes. Hoje a gente já está chegando na segunda estágio deles, né? Uhum. Tem o STAG, que é rotina do advogado, não do escritório de advocacia. Esse é o diferencial dele. Então a gente atende individualmente cada um dos advogados e organiza toda a rotina deles. Que, para o advogado autônomo que está começando agora, basicamente se traduz a organizar todo o trabalho dele. É sobre a rotina dele, não sobre o processo, não sobre a agenda, mas sobre como ele trabalha no dia a dia, né? E o Uhum. segundo, a Venti, é um aplicativo para compra e venda de veículos, onde tu, que é o dono do veículo, faz a transação direto com os garagistas, que são quem mais giram veículos no Brasil. E a Uhum. gente elimina o intermediário, quem está vendendo o carro ganha mais dinheiro, quem está comprando o carro ganha mais segurança, com menos margem. E todo mundo sai feliz. Olha só, é isso. Então, assim, a ideia tem que ser revolucionária, sim, mas ela tem que realmente resolver um problema de uma parte boa da sociedade para ter escalabilidade, né? É isso aí. Acredito que é isso. Bruno, que top! Gostei muito de te conhecer. E eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês trouxeram hoje para a galera aqui do evento, né? Do Design Day. Sim, bom, como a Zero é sobre tornar sonhos realidade, resolver os problemas do dia a dia, eu trouxe o meu sonho virando realidade. A gente trouxe um simulador de corrida aqui. Eu sempre tive o sonho de correr e fazer a minha carreira. Consegui montar o meu simulador e tô logo, logo começando na Fórmula Kart. Olha isso, gente. Então, o pessoal que está aqui no evento hoje está podendo sentar ali e simular realmente que está aí numa corrida. Eu vou lá, hein? Eu gosto Tranquilo? de velocidade. Vou gostar dessa brincadeira. Bruno, que top. Prazer demais te conhecer. Prazer. Obrigada, né, Eu que por ter agradeço. vindo aqui expor um pouquinho da Zero também. E, ó, segue eles lá na rede social, deve estar saindo um monte de projeto legal lá. E se você tem uma ideia que realmente vai solucionar um problema de grande parte da sociedade que você vê escalabilidade, manda um direct lá para eles, né? Manda um e-mail, eles vão analisar os projetos. Eu não sei exatamente como é a curadoria, mas entre em contato com eles que eles vão explicar bem É certinho. isso aí, pode deixar. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Valeu!